Bruno, coloca o vídeo. Like hearing this, but abortion is also a men's issue and a trans issue. We are at the 1-year anniversary of the Supreme Court overturning Roe v. Wade, and I think folks still don't know that abortion is an intersectional issue. Abortion is a trans issue not just because trans people get abortions, but because trans rights and abortion rights boil down to the same thing, which is government control and what you and I do with our bodies. As uncomfortable as it may be to hear, abortion is also a men's issue because trans men have abortion, trans masks have abortions, and... Bom, é isso. Esse vídeo foi postado recentemente, eu peguei da página Libs of TikTok, se vocês manjam de inglês, eu realmente recomendo que vocês sigam essa página, porque eles fazem um grande compilado da esquizofrenia ideológica que rola pelo mundo inteiro. A gente tem o hábito de pegar a pauta de lá. E, bom, basicamente, veja só que loucura, dos criadores de homens também menstruam, homens também engravidam e homens também amamentam, vem aí, homens também abortam. Olha como é uma loucura, né? É engraçado porque existe uma mísera vertente feminista que não considera mulheres trans como mulheres, que é a galera mais radifem, mas tirando esse grupinho bem seleto, que é tipo J.K. Rowling, sabe aquela mulher do Harry Potter? Tirando esse grupinho bem seleto, todas as outras feministas defendem que mulheres trans são mulheres e que homens trans são homens, certo? Então, eu queria saber como é que fica a cabeça delas quando você vê que elas batem tanto no peito para dizer que o aborto é um direito da mulher, e porque é liberdade com o corpo da mulher. E aí, do nada, vem essa galera e diz que não, na verdade, o aborto também é um problema de homem, também é um direito do homem, né? Então, até as pautas mais absurdas que elas querem tomar para si, como o assassinato intrauterino de bebês, vem a galera da ideologia de gênero e pega para eles também. Nesse vídeo, a gente não passou tudo, porque tá em inglês e tudo mais, né? Embora tenha a legenda em português, a gente não passou tudo, mas quando continua, ele diz que não, porque os direitos trans e os direitos abortivos estão relacionados. Não, eu acho que ele fala isso nesse trecho, né? Eu acho que ele chega a falar. Eu acho que no trecho que a gente pôs, ele fala mesmo. Ele assume ali que os direitos trans e os direitos das mulheres e os direitos de abortar estão relacionados porque eles remetem ao governo querer exercer controle sobre o corpo das pessoas, né? Como se o governo evitar que você saia matando bebês por aí fosse errado. Então, eu queria saber, Pedro, o que você acha dessa nova loucura? Porque essas pautas americanas, primeiro elas chegam nos Estados Unidos, elas chegam na Europa, elas repercutem muito lá, elas viram um circo, elas são postas em prática, elas dão errado, e depois que elas dão errado e começam a sair de cena lá, elas chegam no Brasil como se fosse uma grande inovação. E a gente sabe que a pauta abortista tem avançado no Brasil, né? A DPF 442 e etc. Então, quais são as suas perspectivas com relação a isso? Até que ponto a gente tem que se preocupar? Esse tipo de loucura está chegando aqui? O que você diz? Bom, eu digo que, parafraseando Raul Seixas, né, para o mundo que eu quero descer. Esse tipo de coisa é engraçado, obviamente, para a gente olhar como as pessoas estão ficando malucas, mas de qualquer maneira, esse tipo de vídeo, esse tipo de página, aliás, é uma página sensacional, dá para você dar muita risada, ao mesmo tempo que você fica com medo. Mas esse tipo de comportamento, ele é a base para todo e qualquer tipo de mal. Não estou dizendo aqui, não estou colocando ismos no negócio, né? Não estou dizendo que isso é, enfim, característica de qualquer tipo de movimento que seja. Independente de qualquer um, isso é uma característica do mal. Que é basicamente você querer impor a sua própria vontade acima daquilo que já está estabelecido, daquilo que é a realidade. Então, no final das contas, esse tipo de vídeo só evidencia o quanto as pessoas estão distantes da realidade. E, mais uma vez, dê graças a Deus por morar no Brasil, porque aqui no Brasil, apesar da gente se lascar o tempo todo, esse sofrimento diário de, enfim, trabalhar sol a sol, de enfrentar altos impostos, isso deixa a gente com o pé na realidade muito grande. Esse tipo de discurso, com a graça de Deus, se viesse pronto agora, irmão, pro menino do Flamengo não ia colar. Então, mais uma vez, dê graças a Deus por morar no Brasil, mas fique alerta, porque a raiz desse tipo de pensamento, a raiz que gera esse tipo de pensamento, ela está muito presente no brasileiro.
E isso se manifesta não de jeitos bobinhos, que nem esse tipo de militante, mas de jeitos que acabam por fazer com que esse sofrimento no Brasil ele seja tão grande. A ditadura da própria vontade, ela reflete justamente na escalada de líderes populistas, de líderes que dizem que vão resolver o mundo, justamente porque a minha vontade de não fazer absolutamente nada, ela é maior do que a necessidade de eu fazer alguma coisa. Então, a gente olha para esse tipo de coisa e a gente vê, no final das contas, isso não é a causa, isso é um sintoma. A causa, ela é justamente essa desordem de princípios, essa desordem na hierarquia de bens que o ser humano deve ter, onde a vontade dele está acima da biologia, da realidade, da moral, da lei, da ordem, de qualquer outro tipo de coisa. Nesse caso, a gente vê um homem querendo fazer um aborto, que, na minha humilde opinião, não é legítimo nem para uma mulher fazer. O cara está sendo contra a realidade 2 vezes nessa situação. Então, se a gente pega esse tipo de comportamento e começa a olhar para como o brasileiro enxerga a realidade, as pessoas, enfim, a massa, a grande população brasileira pode não concordar com esse tipo de pauta, mas ela acaba por dar base para comportamentos tão ruins quanto, porque a raiz ela sempre vai ser a mesma, que é a ditadura da própria vontade, é você colocar a sua vontade para se dobrar, para você colocar a realidade para se dobrar à sua vontade e não ter nada que possa te convencer do contrário. Então, todo o pensamento revolucionário, ele é baseado nisso. Todo pensamento revolucionário, todo pensamento do mal, ele é baseado na negação da realidade. A gente pegar, quando o Cramunhão, né, disse para Deus, não servirei, é porque ele queria se colocar acima da realidade. Ele queria se colocar em uma posição que não era digna dele. Então, é uma mentalidade satânica de verdade quando a gente vê esse tipo de coisa. Serve para a gente dar risada, obviamente, porque é muito engraçado, não vou negar, mas também serve para que a gente veja onde nós, né, isso incluindo a mim mesmo, onde nós estamos colocando a nossa vontade acima da realidade. Onde a gente está analisando as coisas com o coração, né, com a própria vontade, em vez de analisar com a própria cabeça e se dobrar a realidade. Porque no final das contas é isso que torna os seres humanos humanos, né, que a gente tira a barbárie da nossa vida. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas Adrilho sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.